E aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente tem uma aulinha sobre o Present Perfect, tá? Cuidado com essa tensão verbal porque a gente não tem essa tensão no português. Então quando a gente faz uma tradução dela para o português, ela vai ficar um pouquinho estranha, um pouquinho diferente, tá? Então vamos lá. Pessoal, presente perfeito é uma tensão muito curiosa do inglês, tá? Ela é bem específica, ela é usada para diferentes contextos, tá? Vai dar a impressão que é a mesma coisa que o passado simples de vez em quando, mas cuidado. Primeira coisa que eu quero dizer, presente perfeito, pessoal, sempre que tem esse nome aqui, perfeito, significa o quê? Que a gente está falando de algo que acontece antes do tempo descrito. Então, se é o presente perfeito, a gente está falando do quê? Algo que veio antes do presente, ou seja, o passado. A diferença do presente perfeito para o passado simples é que no passado simples o foco estava em quando algo aconteceu. Já no presente perfeito, a gente não liga para quando isso aconteceu, então a gente não sabe quando aconteceu. Sei lá, o que importa é de fato a ação, se você já fez isso uma vez na vida, se isso já aconteceu alguma vez, ou se isso acabou de acontecer, por exemplo, ok? Como é que ele é construído aqui? A gente tem como auxiliar dessa tensão o have ou has. Sempre que for perfeito, a gente vai ter o verbo have como auxiliar. Como é presente, então ele vem conjugado no presente. E, como ele é um tempo perfeito, o meu verbo principal vai estar no particípio do passado. Cuidado, para verbos regulares a terminação é ed, que nem no passado simples, tá? A gente já vai ver isso. Mas em alguns casos vai ficar com uma cara bem estranha, tá? Saca só, vamos ver o primeiro uso daqui do presente perfeito. Primeiro uso, algo que aconteceu ou começou em um passado indeterminado. Ou seja, não sei quando que aconteceu. Meu foco não é esse, meu foco é relatar esse acontecimento. O exemplo que eu botei aqui é The plane has crashed. O avião caiu. Nota que na tradução a gente traduz para o passado simples, né? Isso acontece de novo, porque a gente não tem isso no português. Então, the plane has crashed, o avião caiu. Nota que esse meu verbo principal está com ed no final, mas ele não está no passado. Como eu sei que não está no passado? Porque eu tenho um auxiliar. Teu verbo só vai estar no passado se ele estiver sozinho na tua frase, se for o único verbo na expressão verbal. Como ele está com um auxiliar aqui, então ele está na real no particípio, tá? Então, estou indicando aqui, né? Algo que aconteceu, não importa quando. Vocês vão ver muitas frases assim, usadas em noticiário, né? Texto que relata o acontecimento, vai aparecer bastante o presente perfeito. Segundo uso, algo que aconteceu e ainda é verdade. Pô, então algo que começou, né? Aconteceu lá no passado, mas hoje em dia isso ainda é verdade, isso ainda acontece, tá? Olha o exemplo. We have been friends since July. Nós somos amigos desde julho. Nota de novo que a tradução ficou diferente, né? Dessa vez a gente traduziu como se fosse o presente simples. Ok? De novo, porque a gente não tem no português. Então, nós somos amigos desde julho. Olha só a minha expressão verbal aqui. A gente usou have agora, né? Concordando com o meu sujeito. E daí o meu verbo to be, olha como ele está no particípio. Olha como ele fica estranho. Dá para ver que aqui ele não está no passado, né? Está com essa forma bem própria do particípio. Então, aqui estou indicando algo que aconteceu lá atrás, mas hoje ainda acontece. E por último, meu último uso, uma ação possivelmente repetida, tá? Isso aí pode acontecer ou não. Uma ação repetida em um passado próximo. Então, olha o exemplo que eu botei. I've seen him several times this summer. O que eu estou dizendo aqui? Eu tenho visto ele diversas vezes, inúmeras vezes, neste verão. Então, é um passado que meio que acabou de acontecer, ou pode ainda estar meio acontecendo, tá? Eu posso ainda estar neste verão, de acordo com essa frase, tá? E eu estou dizendo aqui o quê? Que essa coisa aconteceu faz pouco tempo, ok? Então, a gente usa o presente perfeito para isso, ok? Vamos ver mais os detalhezinhos aqui dessa tensão. Como que essas frases ficam no negativo e no interrogativo, tá? Olha só, a gente vai seguir a mesma regra de sempre, né? O not depois do meu primeiro auxiliar para frase negativa e para interrogativo eu pego o meu primeiro auxiliar, jogo ali antes do meu sujeito. Então a primeira frase, he has studied for this test, no negativo fica he has not studied for this test. Ou seja, né, antes ele estudou para a prova, para esta prova, agora fica ele não estudou para esta prova. Se eu quiser, eu posso fazer a contração aqui do has com o not, fica hasn't. Aí do have com o not, caso fosse, né, se eu estivesse usando o have como auxiliar, aí fica ali, que nem bem parecido, né? A única coisa é que você vai mudar esse has por have, e vai ficar ali haven't. Igual. Para a pergunta, o que acontece mesmo? Primeiro auxiliar ali antes do meu sujeito, fica ali, has he studied for this test? Ele estudou para a prova? Tudo bem, a única coisa ali, essa transposição. Beleza? Então, para a pergunta e para a frase negativa, que nem qualquer outra tensão verbal. Pessoal, só queria finalizar com um detalhe do presente perfeito que é bem importante, tá? Presente perfeito a gente pode usar para indicar uma coisa que você já fez alguma vez na vida,
né? Que nem a gente tinha botado ali, o que aconteceu em um passado indeterminado, ele pode ser indeterminado porque eu posso estar te perguntando se você já fez isso alguma vez, em algum momento, tá? Então, nessa minha frase aqui em cima, eu botei I have already gone to Rio. O que eu estou dizendo aqui? Eu já fui para o Rio de Janeiro, ok? Então, esse already significa justamente isso, do que eu já fiz. Para a frase negativa e interrogativa, o que acontece, cara? Se eu quero falar que eu não fui nenhuma vez para o Rio, eu posso falar o quê? I have never gone to Rio. Então, em vez de eu falar só, eu não fui para o Rio, eu posso falar, eu nunca fui para o Rio, ok? Então, a gente vai usar esse never no lugar do not. E para a pergunta, o que eu posso fazer? Quando eu vou perguntar, né, beleza, eu sigo aquela mesma ideia de botar o meu primeiro auxiliar lá no começo da frase, have you, e daí eu boto esse ever, para indicar justamente essa pergunta, né? Você já foi alguma vez para o Rio? Have you ever gone to Rio? Em vez de eu só perguntar, have you gone to Rio? Você foi para o Rio, né? Eu boto esse já, para perguntar se você já fez isso alguma vez na vida. Beleza, pessoal? Então, presente perfeito tem essas características. Toma cuidado porque é uma coisa que não tem no português, então a gente tem que pensar diretamente no inglês mesmo, tá? E se você gostou do vídeo, pessoal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Qualquer pergunta que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, a gente sempre procura responder. Um abração e até a próxima.